Bom, até o momento aí na genética, né, a gente usou uma simplificação que a gente falou lá no início, certo? Lá no início a gente usou uma simplificação que a gente falou assim, ó, olha, por enquanto nós vamos considerar um gene uma característica, né? Quer dizer, cada gene está relacionado com o aparecimento de uma característica no indivíduo. Então, isso é uma simplificação. Tá? E agora nós vamos ver, né, situações que não são assim. Certo? Agora nós vamos ver o seguinte: situação em que, para formar uma característica, eu preciso de mais de um gene, tá certo? Mais de um gene. Ou situações em que, para formar uma característica, né, quer dizer, um único gene forma várias características. Certo? Então, interação gênica vai abranger os seguintes casos. Tá? O primeiro caso chama-se herança aditiva, herança quantitativa, herança polimérica, é tudo a mesma coisa. Tá? Primeira coisa que a gente vai estudar. Depois nós vamos estudar os casos de epistasia. Epistasia. Aí existe a epistasia recessiva e existe a epistasia dominante. Tá? Depois nós vamos estudar o caso de pleiotropia. Certo? E vai ficar para o final aí, né, um exemplo aí de outras situações que não se encaixam em nenhum desses conceitos daí de cima. Tá? Olha, eu estou chamando a atenção de vocês por fato de existirem conceitos. Tá? Por trás do que eu vou explicar aí tem conceitos. E alguns vestibulares podem cobrar os conceitos. Certo? Então, nós vamos ver através de exercícios, né, como é que a coisa funciona. Então, primeiramente, vamos fazer um exercício de herança aditiva, poligênica, polimérica, quantitativa, tudo a mesma coisa. Tá? Então, o que é isso? Qual que é o conceito? Tá? Qual que é o conceito? Nesse tipo de herança, vários genes interferem de forma aditiva. Por isso que chama herança aditiva, quantitativa, na determinação da característica. Certo? Um exemplo clássico manjado, que inclusive alguns vestibulares cobram sem dar explicação também, né, igual a ABO, RH, daltonismo e hemofilia, é a cor da pele dos humanos. Certo? Mas a altura de planta, certo? Peso de não sei o quê, né, do animal, do fruto, qualquer coisa, envolve também esses casos aí de herança aditiva. Tá? Então, a cor da pele dos humanos é determinada por genes de efeito aditivo. Gente, eu costumo dizer o seguinte: tirando a parte conceitual, que se vocês cobrar conceito, se não souber o conceito, você não faz nada. Né? Os exercícios, tá? É a aplicação primeira lei, segunda lei. Tá certo? Você vai resolver do mesmo jeito que você resolve um exercício de primeira lei, segunda lei. Tá certo? Agora, é claro que não é genética mendeliana, porque não dá aquelas proporções que Mendel encontrou. Né? Então, a cor da pele da espécie humana é determinada por gene de efeito aditivo. O indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho, olha aqui, ó. O azinho, azinho, bezinho, bezinho tem pele branca. Então, isso é o mínimo, né? Pele branca. Menos que isso, o sujeito seria transparente. Né? Então, azinho, azinho, bezinho, bezinho, pele branca. Cada alelo dominante presente no genótipo acrescenta, adiciona um pouco de melanina na pele. Melanina é o pigmento, né, gente? Melanina é o pigmento que dá cor à pele nossa. Tá? Dessa forma, quando o indivíduo tem um alelo dominante, ele é mulato claro. Não interessa se o alelo dominante é azão ou besão, não interessa. Quando ele tem dois alelos dominantes, ele é mulato médio. Né? Não interessa se é os dois azão, os dois besão, um azão e um besão, não interessa. E quando ele tem três alelos dominantes, ele é mulato escuro. Certo? E agora, com os quatro alelos dominantes, azão, azão, besão, besão,
é negro, certo? Então, a genética é essa, tá? A genética da cor da pele na espécie humana é essa aí, certo? Agora, lembra que, pelo amor de Deus, que tem uma enorme influência do ambiente também, né? Então, às vezes, o sujeito tem pele branca, né? Mas tomou muito sol, mora na praia, toma sol todo dia e tal, então a pele dele não vai ser branca, branquinha, né? Ela vai escurecer, porque vai produzir melanina e tal. Ele pode ser confundido com um indivíduo mulato claro. Isso é da mesma maneira, um mulato claro que tem, né, muito exposto ao sol, pode ser confundido com mulato escuro e vai por aí afora. Tá? Lembra que o fenótipo depende do genótipo, mas depende também do ambiente. Né? Lembra disso. Bom, então aí o exercício clássico, né, é esse, né, o cruzamento de duplo heterozigoto. É o clássico, né, gente? É o clássico da genética. Cruzamento de heterozigoto de duplo heterozigoto. Então, como é que você faz cruzamento de duplo heterozigoto? Ué, segunda lei, ué. Primeira coisa que eu vou fazer, quais gametas que esse indivíduo forma? Quais gametas que esse indivíduo forma? Não é isso? São dois gêneros, segunda lei. Você vai aplicar o que você aplica na segunda lei. Então, quais gametas que o indivíduo forma? Azão, bezão, azão, bezinho, azim, bezão, azim, bezinho. E o outro, mesma coisa. Azão com bezão, azão com bezinho, azim com bezão, azim com bezinho. Então, pega os gametas de um indivíduo, coloca aqui na vertical. Pega os gametas do outro indivíduo, coloca aqui na horizontal. Onde os gametas se encontram, que eu vou saber, então, o genótipo e o fenótipo de cada um. Tá? Então, aqui o quadro já está resolvido, para a gente ganhar um tempinho, certo? Então, você vai aqui, ó, azão, bezão, fecundou azão, bezão. Vai dar azão, azão, bezão, bezão. Divide é negro. Certo? Azão, bezão, fecundou azão, bezinho. Vai dar azão, azão, bezão, bezinho. 3G dominantes, mulato escuro. Tá vendo? Azão, bezinho, fecundou azinho, bezão. Né? Aqui, ó. 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 Certo? Aí vai dar o quê? Aí vai dar o quê? Azão, azim, bezão, bezinho. 2G dominantes, mulato médio. Azim, bezão, fecundou azim, bezinho. Vai dar um bezão só um G dominante, mulato claro. E o azim, bezinho, tudo recessivo, branco. Então, se você fizer a continha aqui, ó, você vai ver, ó, branco tem 1 em 16. Mulato claro, ó, 1, 2, 3, 4 em 16. Mulato médio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 16. Mulato escuro, 1, 2, 3, 4 em 16. E negro sobrou um ali, 1 em 16. Então a proporção não deu aquela proporção clássica, né? Que é o 9 para 3 para 3 para 1, né, gente? Não deu e nem podia dar, né? Primeiro, porque são 5 fenótipos, né? São 5 fenótipos. Como é que ia dar 9 para 3 para 3 para 1? Né? Não pode. E segundo, que 9 para 3 para 3 para 1 é herança mendeliana, com dominância e tal, tudo direitinho. E aqui não é nada disso, aqui é interação gênica. Tá? Então, deu uma frequência 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Né? Deu uma outra proporção fenotípica. Tá claro isso aqui? Ah, Ramon, e se fosse um mulato claro com um mulato escuro? Você ia botar os genes aí e tal, tirar os gametas, fazer o quadro, achar a resposta. Geralmente, né, nesses exercícios, eles pedem a proporção de fenótipos. Né? Geralmente, eles pedem a proporção fenotípica. Tá? Normalmente, eles pedem. Tá tranquilo? Podia ser peso de planta, altura de planta, é muito comum. Tá? Ah, planta azim, azim, bezim, bezim, cezim, cezim,
Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho tem 1 metro de altura. Cada gene dominante acrescenta 50 centímetros. Aí vai dar uma contalhada danada. Certo? Então, a altura mínima é 1 metro. A mínima é 1 metro. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Se tiver um dominante, mais meio metro, 1,5 metro. Se tiver 2 dominantes, mais 1 metro. Então, a planta vai ter 2 metros de altura. Se tiver os 6 dominantes, 6 vezes meio, 3, né? Mais 3 metros. Então, a planta vai ter 4 metros de altura. Atenção para um detalhe. Atenção para um detalhe que isso aqui pode te ajudar. Eu estou falando aqui de quantos genes? Nesse caso de cor da pele, eu estou falando de quantos genes? Responde aí, não tem medo de errar, não. Responde aí. 2, exatamente, Carlos. 2 genes, A e B. Quantos alelos, Carlos? 4, exatamente. O número de alelos é o dobro do número de genes. E quantos fenótipos? Quantos fenótipos? 5. Então, Carlos, você matou tudo em cima, certo? Então, o número de genes é 2. O número de alelos é o dobro. E o número de fenótipos, você acrescenta mais 1. Então, se fossem 3 genes para a altura da planta, A, B e C, 3 genes para a altura da planta, você teria 6 alelos. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E 7 fenótipos. Tá? De 1 metro de altura, que seria a altura mínima, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, até 4 metros de altura, sempre aumentando de meio em meio, que seria o Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. Tá? Então, isso aí, Carlos, que você escreveu aí, é importantíssimo. Número de genes é X. O número de alelos é 2x. E o número de fenótipos é 2x mais 1. Tá? É só acrescentar 1. Parabéns, Carlos. Tá ligadaço aí. Parabéns. Epistasia. Bom, aí eu falei com vocês que existe epistasia recessiva e epistasia dominante. Vamos falar primeiro de epistasia recessiva. Bom, a azão, esquece que está escrito ali. A azão inibe o azinho, não é? O azão inibe o azinho, correto? A azão inibe o azinho. Como é que chama isso? Dominância. Perfeito. Agora aqui é o seguinte. Um gene está inibindo um outro, mas que não é alelo dele. Um gene está inibindo um outro que não é alelo dele. Então, isso é epistasia. Quando um gene inibe um outro que não é alelo dele. Agora, se esse gene que está inibindo é recessivo, então chama epistasia recessiva. Chama epistasia recessiva. Aqui, ó. Quando um alelo recessivo impede a manifestação de um outro gene que não é alelo dele. Tá? Exemplo. Azinho impede, o azinho impede o Bzão e o Bzinho. O azinho impede o Bzão e o Bzinho. Então, A não é alelo de B. A é um gene, B é outro. Mas o azinho está impedindo a manifestação do Bzão e do Bzinho. Ramon, mas como é que pode? Azinho é recessivo. Calma aí. Azinho é recessivo em relação a azão. Agora, em relação a B, C, D, é outra história, filho. Tá? É outra história. Tá? Então, Carlos, você imagina aí, né? Você tem 2 colegas aí, eles brigaram aí e um deles apanhou. Tá certo? Um deles apanhou do outro lá. Aí você vai, vou dar uns cocos nele também, vou lá bater nele também. Vai que bate no seu. Ele apanhou do outro, não quer dizer que vai apanhar de você, não. Tá certo? Então, calma aí. Tá? Com G é a mesma coisa. Então, o azinho ele é recessivo em relação ao azão.
mas ele pode atrapalhar o funcionamento do Bzão ou do Bzinho. Então, isso chama epistasia recessiva. Tá? Então, olha no exercício como é que fica. Em camundongos, o tipo selvagem, comumente encontrado na natureza, quando a gente fala selvagem, selvagem é aquele que se encontra normalmente na natureza. Tá? As variações são os mutantes. Apresenta pelagem de coloração cinza. Seria a pelagem original, né, dos camundongos. Mas duas outras colorações também são observadas, a preta e a albina, certo? Que seriam condições derivadas dessa original, seriam condições mutantes, preta e albina. Sabemos que a pelagem cinza é determinada pelo gene agazão. Então, peraí. Vamos escrever esse negócio aqui embaixo, certo? Vamos escrever esse negócio aqui embaixo. A pelagem cinza... Eita, estou fora do lugar aqui. Peraí. A pelagem cinza, deixa eu ver se vai caber isso aqui, determinada pelo gene agazão, que domina a gazin, que é responsável pela pelagem preta. A gazin. Cinza agazão, preta gazin. Entretanto, nenhum desses dois alelos se manifesta se o indivíduo for homozigoto recessivo com outro gene, que é o gene F. Tá? Então, o que quer dizer? Se o indivíduo for Fzinho, homozigoto recessivo para F, não interessa se tem Hzão, não interessa se tem Hzinho, ele é albino. Então, o GFzinho, ele impede a manifestação do Hzão e do Hzinho. Certo? O Fzinho impede a manifestação do Hzão e do Hzinho. Então, o Fzinho é um gene epistático, né? Epistasia recessiva. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, como é que é a história. Determina a proporção fenotípica esperada no cruzamento, tal. Bom, dupla heterozigote de novo. Gente, a letra são miudinha aqui, não sei por quê, coisa de computador. Tá? Não era para sair letra miudinha assim, não. Saiu, né, alguma coisa de fonte que eu usei aqui, alguma coisa. Então, aqui, ó, heterozigoto, Fzão, Fzinho, Hzão, Hzinho, heterozigoto, Fzão, Fzinho, Hzão, Hzinho. Primeira coisa, antes de mais nada, deixa eu perguntar para vocês, qual que é a cor da pelagem desses dois camundongos? Fzão, Fzinho, Hzão, Hzinho. Qual que é a cor da pelagem deles? Ele é albino? Albino não é, certo? Albino não é, porque para ser albino, ele tinha que ser Fzinho. Então, se ele tem um Fzão, ele não é albino. Agora você olha, ele tem Hzão e Hzinho. Quem domina? Hzão ou Hzinho? Hzão. Então, qual vai ser a cor da pelagem dele mesmo, Carlos? Cinza, né? Selvagem, cinza, certo? Então, eles são cinzas. São dois camundongos cinzas, dupla heterozigotos. Tira os gametas, né? Gameta de um, gameta do outro, vão ser os mesmos aqui, ó. Fzão, Hzão, Fzão, Hzinho, Fzinho, Hzão, Fzinho, Hzinho, Fzão, Hzão, Fzão, Hzinho, Fzinho, Hzinho, Fzinho, Hzinho. Tirei os gametas, né? Coloquei gameta de um aqui, coloquei gameta do outro aqui, agora fiz os cruzamentos. Agora, o que eu observo? Eu já colori tudo aqui para facilitar a vida de vocês, né? A gente agilizar a aula aí, ó. Tá vendo esses quatro aqui, ó? Esses quatro são Fzinho. Então, se eles são Fzinho, e o gene Fzinho é o epistático, ele impede a manifestação do Hzão e do Hzinho, então esses quatro aí são albinos. Então, 4 em 16 já são albinos.
certo? 4 em 16 são albinos. Bom, e o resto? Bom, o resto tem o gene Fzão, tá vendo? Todo mundo restante aqui, ó, tem um Fzão. Então, se todo mundo restante tem um Fzão, aí eu vou olhar o Hzão e o Hzinho. Quem tiver Hzão vai ser cinza. Então, se olhando aí, ó, tem 9 cinza, 9 em 16, tá? E quem for Hzinho vai ser preto. Né? Que eu coloquei mais escuro aqui para não escurecer demais, não sumir tudo, não consegui ler a letra. Né? Então, os Hzinho aqui são os pretos. Então, você vai ter 9 em 16 de pelagem cinza, 3 em 16 de pelagem preta e 4 em 16 são albinos. Então, isso é uma epistasia recessiva. Tá? Gente, essas informações aqui, ó, tem que te dar, só. Você interpreta e resolve. Tá? E você tem que te dar. Eu costumo falar que esse exercício, às vezes o aluno nunca ouviu falar do assunto e acerta a questão tranquilamente, porque se ele soube interpretar o enunciado, ele acerta. Agora, epistasia dominante. Epistasia dominante. Um alelo dominante impede a manifestação de outro gene que não é seu alelo. Agora aqui, ó, o Azão que vai impedir. Bzão ou Bzinho. Tá? Então, coloquei aqui, ó, em certa planta, a cor dos frutos é determinada por 2 pares de genes. Certo? O fruto será alaranjado se possuir o alelo Azão. Vai ser alaranjado se tiver o Azão. Certo? Que é dominante sobre o Azinho que determina fruto vermelho. Tá, então vamos colocar lá. Vamos colocar lá. Certo? Azão, né? Alaranjado. Alaranjado. Azinho, vermelho. Certo? Contudo, se a planta possuir o alelo Bzão, se a planta tiver o Bzão, e aí não interessa se é 1 ou se é 2, não interessa, porque o Bzão é um gene dominante, o fruto vai ser amarelo. Independente do genótipo do outro gene. Quer dizer, independente se você tem Azão, se você tem Azinho, se você tem Bzão, ele é amarelo. O fruto alaranjado e o fruto vermelho só vão ocorrer se a planta for Bzinho. Se a planta for Bzinho, é que o Azão e o Azinho podem manifestar. O alaranjado e o vermelho podem manifestar. Você está entendendo? Então, para ser alaranjado, tem que ter Azão, Bzinho. Para ser vermelho, Azinho, Bzinho, porque Azinho é recessivo, né? Agora, qualquer coisa que for e tiver o Bzão, filho, não quer nem saber. O Bzão impede a manifestação, o fruto vai ser amarelo. Tá certo? Então, é o que está dizendo o enunciado. Então, você tem que olhar com muita calma o enunciado, ler com muita calma o enunciado, tá? Para perceber esse problema aí, certo? O que está acontecendo. Construir essa matrizinha aí para te ajudar, certo? Então, olha lá, Azão, Azinho, Bzinho, Azão, Azinho, Bzinho, você já sabe os gametas. Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, né? Constrói o quadro, gametas de um aqui, gametas do outro acolá, certo? E aí vai. Quem é que vai ter fruta alaranjado? Quem é que vai ter fruta alaranjada? Né? Quem for Bzinho, ó, Bzinho, e tiver o Azão. 3 em 16. Quem é que vai ter fruto vermelho? Quem for Azinho, e não tiver o Bzão. Bzinho. Só 1 em 16. Agora, os outros 12 em 16, eles têm o Bzão. E o Bzão impede a manifestação, né, do Azão e do Azinho. Certo? Gente, aqui em cima que eu coloquei, que foi exemplo, né? Não foi o caso daqui de baixo da questão. O caso da questão aqui é inverso. Tá? Aqui foi só um exemplo. Tá? Então, o Bzão impede a manifestação. Todo mundo que tiver Bzão vai ser amarelo.
Então, se você olhar aí, ó, você tem 12 em 16 amarelo. Então, isso é uma epistasia dominante. Tá certo? Epistasia dominante. Perfeito? É tudo questão de ler o enunciado com muita atenção, tá? E fazer um esquemazinho do lado, né, do padrão de herança. Aí não erra, certo? Aí a pessoa não erra. Pleiotropia. Se o cara perguntar o conceito, é quando um gene interfere em várias características ao mesmo tempo. Esse é clássico, já caiu pedacinho dele no Enem, mas não caiu ele inteiro desse jeito, não. Qualquer hora cai. Tá? Na nossa alimentação, a gente recebe 2 aminoácidos. Recebe vários, né? Mas recebe 2 aminoácidos, que são a fenilalanina e a tirosina. Fenilalanina a gente recebe em grande quantidade, tirosina a gente recebe em pequena quantidade. Certo? Na nossa alimentação, fenilalanina e tirosina. Só que a tirosina ela é extremamente importante. A tirosina ela é extremamente importante. Ah, por quê, Ramon? Porque a partir dela, olha aqui, ó, eu produzo melanina, pigmento da pele, adrenalina, neurotransmissor do sistema nervoso, e tiroxina, hormônio da tireoide. Então, tirosina é importantíssima. Só na nossa alimentação vem pouco. Vem muita fenilalanina e pouca tirosina. Que é isso, meu Deus do céu? O pessoal soltou foguete aqui. Agora vai soltar uns 3 ou 4 aqui ainda. Sei que tem. Esse povo resolveu soltar foguete aqui de tarde. Sei lá o que está acontecendo. Bom, deve ser comemoração de alguma coisa de aniversário. Então, voltamos aqui. A tirosina é extremamente necessária, tá? Mas ela está presente em pequena quantidade na alimentação. E a fenilalanina tem muito na nossa alimentação. Então, ao longo da evolução, o que aconteceu? Né? Surgiu um gene, chamado gene azão, responsável pela produção de uma enzima, que o gene não faz nada diretamente, né, gente? O gene é responsável pela produção de uma enzima que transforma a fenilalanina em tirosina. Então, esse gene é muito importante para nós. Tá? Quem tem o gene azão produz tirosina a partir da fenilalanina que vem na alimentação. Aí, se eu for azinho, aí você não produz a tirosina, você vai ficar com pequena quantidade de tirosina. E aí vai faltar melanina, adrenalina e tiroxina. Vocês estão entendendo? Captaram a história? Então, no sujeito normal, ele tem o gene azão. Azão ou azão, tanto faz. Tá? Esse gene azão produz uma enzima que converte parte da fenilalanina em tirosina. E aí a tirosina é transformada nessas outras substâncias. Para transformar nessas outras substâncias, precisa de enzimas também. Então, aqui precisa de uma enzima que é produzida pelo gene Bzão, o gene Bzinho não consegue produzir. Aqui precisa de uma enzima que é produzida pelo gene Czão, o gene Czinho não consegue produzir. Aqui pelo gene Dzão, o gene Dzinho não consegue produzir. E aqui pelo gene Ezão. DOPA, gente, é só a abreviatura de um nome em inglês de uma substância, que é dihidroxifenilalanina. Tá? Dihidroxifenilalanina. DOPA. Tá? Bom, então é o seguinte, o que acontece? Vamos ver o exercício. Considere que os alelos dominantes, azão, Bzão, Czão, Dzão e Ezão, são responsáveis pelas reações descritas. Produzem as enzimas necessárias para as reações descritas. Os alelos recessivos de cada gene não originam as enzimas necessárias para as reações. Tá? Então, o gene A se você for azinho, o que vai acontecer? Se você for azinho.
Vai faltar tirosina, não vai? Porque tirosina vem pouco na alimentação. Então, se você for azinho, vai faltar tirosina. A internet deu uma falhadinha aí. Se você for azinho, vai faltar tirosina. Tá certo? Deixa eu conferir essa internet aqui. Então, se faltar tirosina, vai faltar melanina. Se faltar melanina, qual vai ser seu problema? Se faltar melanina, qual vai ser seu problema? Hein? Albinismo. Se faltar tirosina, vai faltar adrenalina. Qual vai ser seu problema? Problemas no sistema nervoso. Se faltar tirosina, vai faltar tiroxina. Qual vai ser seu problema? Hipotireoidismo. Falta o hormônio da tireoide, hipotireoidismo. E, além de tudo, vai sobrar fenilalanina. E a fenilalanina em excesso, dá origem a uma substância que ataca o sistema nervoso central. Tá? Então, ocorre uma situação chamada fenilcetonúria. Tá? Fenilcetonúria, uma doença, fenilcetonúria, tá? Que ataca o sistema nervoso central. Certo? Quer dizer, forma-se uma fenilcetona, certo? Uma fenilcetona, chamada ácido fenilpirúvico, que sai até em excesso na urina da pessoa. Mas essa substância em excesso, esse ácido fenilpirúvico que vai formar aqui, por causa dessa sobra de fenilalanina, ataca o sistema nervoso central e vai provocar um tipo de retardamento mental, tá? Uma perda aí da capacidade intelectual. Muito bem, então o GA interfere em várias coisas. O GA é um gene pleiotrópico. Se ele falhar, eu vou ter fenilcetonúria, albinismo, outros problemas do sistema nervoso central pela falta de adrenalina, e vou ter hipotireoidismo. Então, o gene que interfere em várias características. Então, esse GA é o gene pleiotrópico. Esse é a pleiotropia aqui, ó, está se referindo a esse gene A. Tá certo? A pleiotropia está se referindo a ele. Tá? Bom, responda aos itens que seguem. Um casal albino deficiente em melanina pode ter um filho normal? Pode ter um filho normal? Aí o aluno chega para mim e fala assim, pode não, porque o albinismo é azinho, um azinho, não tem jeito de ter filho normal, não. Ô filho, pelo amor de Deus, analisa o diagrama que foi dado aqui para você. Esse diagrama está mostrando que tem 3 maneiras do sujeito ser albino. Tem 3 maneiras de ser albino. Se ele for azinho, vai faltar tirosina, então vai faltar melanina. Se ele for bezinho, ele não consegue produzir o intermediário, que é a dopa. E se ele for cezinho, ele não consegue produzir melanina. Qualquer dessas 3 situações aí, ele é albino. Entendeu? Então, nem vou mexer com o gen A, não, porque o gen A é cheio de problema. Vou mexer com B e com C. Olha aqui, ó. Casal albino pode ter filho normal? Pode. Por exemplo, imagina um casal, tá, que o marido é Bzão, Czinho. Bzão, Czinho. Ele é normal para esse aqui, mas ó, ele não tem o Czão, então ele é albino. Ele não produz melanina. E a mulher dele, certo? A esposa dele, é Bzinho, Czão. Ela é normal para o Czão, mas ela não tem o Bzão. Então, ela também não produz intermediário, não produz melanina. Os dois são albinos. Os dois são albinos. Um é albino porque é Czinho. E o outro é albino porque é Bzinho. Tá vendo? Razões diferentes. Agora, os filhos vão ser o quê? Bzão, Czão. Tem o Bzão, tem o Czão. Os filhos vão ter pigmentação normal. Cuidado com essa pergunta. Cuidado com essa pergunta. Já caiu em vários vestibulares, já está passando a hora, né, de perguntar com mais ênfase isso aí no Enem.
Tá? Estou passando a hora de perguntar. Esse diagrama aí já passou da hora. A ideia está prontinha lá, só não escolher a questão ainda. Mas uma hora ela aparece. Tá? Cite duas outras consequências que não o albinismo da condição azinha. Então, eu coloquei elas aqui. Né? Problema do sistema nervoso, hipotensão arterial pela falta de adrenalina. Adrenalina é responsável também pelo controle de pressão arterial, hipotireoidismo, que é a falta de tiroxina, e a chamada idiotia fenilcetonúrica, ou fenilcetonúria, né? Que é o acúmulo de derivados de fenilalanina no sistema nervoso central. Tá? Agora, o conceito que eu quero que vocês entendam é esse aqui em cima. Pleiotropia é quando um gene interfere em várias características. O gene A é um gene pleiotrópico. Se ele falhar, vai afetar um monte de coisa. Tá? Como é que descobre que ele falhou? Teste do pezinho. Já ouviram falar de teste do pezinho? A criança nasce, mais ou menos 7 dias depois que ela nasce, ela vai no posto de saúde, tira uma gotinha de sangue do pé, faz um teste para saber se ela tem a enzima que transforma fenilalanina em tirosina. Tá? É um teste pelo sangue para saber se ela tem a enzima que transforma fenilalanina em tirosina. Se ela tiver, tudo bem. E se ela não tiver? Descobriu lá, um mês de vida, porque o exame demora umas 3 semanas para ficar pronto. Um mês de vida, você descobre que seu filho não tem o genazão. Aí você fala assim, agora ferrou tudo, então. O menino vai ser albino, problemas do sistema nervoso, hipotireoidismo, né? Vai ter baixa na atividade intelectual. Coitado do menino. Não, não. Tem jeito de evitar. Tem jeito de evitar? Como é que a gente faz? Como é que faz para evitar que essa problemaiada toda aconteça na criança, na pessoa? Como evitar? Mudando a alimentação. Mexer no gene não tem como. Mexer no genótipo não tem como. Mas no fenótipo, no ambiente, que é a alimentação, eu posso. Mexer no ambiente, eu posso. Então, para essas crianças, tem comidas especiais, papinhas especiais, que são pobres em fenilalanina, para não acumular fenilalanina, e são ricas em tirosina, para produzir tudo isso. E para o resto da vida, essa pessoa vai ter que evitar a fenilalanina, alimentos que têm muita fenilalanina, e vai ter que comer muito alimentos que têm muita tirosina. Por isso que vocês já devem ter visto em alguns alimentos um aviso lá, atenção fenilpirúvicos, atenção fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Né? Se vocês pegar Pepsi Zero, Light, sei lá como ela chama, cada um bota o nome aí, né? Se você pegar a Pepsi Zero, ela é adoçada com um adoçante chamado aspartame, e o aspartame contém fenilalanina. Tá? Então, vocês vão ver que os alimentos que são ricos em fenilalanina têm esse aviso. Atenção fenilcetonúricos, atenção fenilpirúvicos, mesma coisa. Contém fenilalanina. Então, para a vida inteira, a pessoa vai ter que evitar fenilalanina para não ter acúmulo no sistema nervoso central e alimentos ricos em tirosina. É claro que com a criança é mais fácil, tem as papinhas especiais e tal. Depois de adulto, ele tem que conhecer a lista de alimentos, evitar aquela restrição para o resto da vida. Tá? Bom, e para finalizar aí, nós já até passamos já do horário que a gente tinha que finalizar, mas tem um último caso aqui, né, outras situações que podem acontecer. Esse exemplo aqui é clássico. Tá? Nós temos aí uma situação aí de cruzamento, né, de galináceos, tá? Em função do formato da crista da ave. Tá? Então, em galináceos, tem 4 tipos diferentes de fenótipos para o formato da crista. Né? Ervilha, rosa, noz e simples. Tá? Esses 4 formatos de crista aí, tem esses nomes aí. Certo? O alelo dominante EZão, vamos sempre marcar. O alelo dominante EZão determina a crista ervilha. Tá? O alelo dominante errão determina a crista rosa. Beleza. Se tiver EZão e errão ao mesmo tempo,
Aí a crista chama crista nossa. Certo? Ezão e errão ao mesmo tempo. Crista nossa. E se não tiver nenhum deles, é crista simples. Tá? A ausência dos dois alelos dominantes, crista simples. Então, é uma interação entre os genes, mas aí não tem esse negócio de dominância, não sei o quê, não tem nada disso não. Tá certo? Não tem pleiotropia, não tem epistasia, né? Não tem nada disso não. Tá certo? Então, a herança aditiva, não é nada disso. É um caso de interação, mas que não se enquadra nos casos anteriores. Tá? Então, pergunta-se aí, qual a proporção fenotípica esperada no cruzamento de um galo? Esse galo aqui é o quê? Esse galo aqui é o quê? O formato da crista dele. Rosa, muito bem, Luana. E essa galinha aí? O formato da crista dela aqui é qual? Essa galinha. Nós, né? Tem o ezão e o errão ao mesmo tempo. Beleza. Então, simplesmente você vai tirar os gametas do galo, né? Quais são os gametas dele? Ezinho, errão, ezinho, errim. Está aqui, ó. Os gametas do galo estão aqui na vertical. Tá certo? Os gametas da galinha são, né? Ezão, errão, ezão, errim, ezinho, errão, ezinho, errim. Os gametas da galinha estão aqui nessa linha horizontal. E proceder aos cruzamentos. Então, vejamos, ó. Nós, né? Nós. É quando tem o ezão e o errão ao mesmo tempo, tá vendo? Aqui vai ter o ezão e o errão. Aqui vai ter o ezão e o errão. Porque lá em cima já está vindo ezão e errão. E aqui também vai ter ezão e errão. Ezão veio de cá, errão veio de lá. Agora aqui, ó, só tem o errão. Errão daqui, errão de lá. Aqui também só tem o errão que veio de lá. E aqui só tem o errão que veio de cima, rosa. Então, 3 em 8 é nós, 3 em 8 é rosa. Esse aqui é o único que só tem o ezão. O dominante é o ezão, o ervilha. E esse aqui é tudo recessivo simples. Né? Então, assim, a descrição ali, gente, olha. Nunca vi falar dele. Mas pela descrição se sabe. Tá? O exercício não é complicado. O exercício não é difícil. Certo? Então, isso é um caso de interação gênica também. Tá? Isso é um caso de interação gênica também. Deixa eu parar a gravação aqui.